Olá, bom dia. É com enorme satisfação que dou início ao nosso segundo encontro deste relevante projeto da Escola Judiciária do Piauí. Cumprimento e agradeço ao professor Plauto Cardoso pelo honroso convite. Parabenizo e cumprimento o professor desembargador Fernando Lopes pelo acolhimento dessa iniciativa tão inovadora. Senhores e senhoras magistrados e magistradas, senhoras e senhores servidoras e servidores do Estado do Piauí, todo o meu respeito, toda a minha admiração. No encontro anterior, foi possível discutir a tributação sobre o consumo no Brasil. Verificamos que o Brasil, ao contrário de 150 países ao redor do mundo, não adotou um único tributo sobre o consumo, aos moldes do imposto sobre o valor acrescido de índole francesa, que rapidamente, por suas qualidades intrínsecas, alastrou-se por todos os continentes. O Brasil, ao contrário, em nome do federalismo, permitiu que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios pudessem exigir impostos, instituí-los sobre essa riqueza manifestada. Pois muito bem, foi possível constatar dois fenômenos que surgiram dessa divisão, que são frutos dessa eleição: a guerra fiscal e o conflito de competências. Em síntese, podemos afirmar que estes dois fenômenos, ao invés de fortalecerem o federalismo, ao contrário, o enfraqueceram. A guerra fiscal e o conflito de competências são temas que abarrotam o judiciário, que dificultam o cumprimento da obrigação tributária, que resultam em não arrecadação, se considerarmos que os benefícios fiscais concedidos na guerra fiscal nada mais fazem que reduzir o poder de tributar. Isso é muito complexo e deve ser eliminado. Como esta opção foi uma opção constitucional, eu defendo que é necessária uma reforma tributária, sim, para revisar a repartição de competências estabelecida na Carta de 1988. Portanto, embora para o tema de hoje a reforma necessária para a tributação sobre a renda, a tributação do patrimônio, não seja necessariamente constitucional, comportando, portanto, revisão das leis complementares, infraconstitucionalmente, não é possível dizer para quem acredita na necessária reformulação sobre o consumo, sobre a tributação do consumo no Brasil, não é admissível imaginar que esta reforma não seria constitucional. Portanto, qualquer projeto de reforma do sistema tributário nacional que levar em consideração a premissa de que seria necessário acabar com tributos concorrenciais que fizeram e deram aso a estes fenômenos que sangraram a federação, não seja constitucional. A reforma partirá, sim, pela reformulação dos artigos da Constituição que permitem a possibilidade de tributar o consumo por todos os entes do nosso país. Pois muito bem, no nosso encontro de hoje, vamos discutir questões relacionadas à tributação sobre a renda e à tributação do patrimônio. Antes, gostaria de advertir, gostaria de lembrá-los que as premissas que movem este pesquisador são a efetivação dos princípios que estejam ligados à ideia de respeito à dignidade da pessoa humana, que estejam elencados e vinculados aos objetivos do desenvolvimento sustentável previstos pela ONU. Todos os países do mundo assinaram um compromisso de cumprir 17 metas para diminuir a desigualdade, para diminuir a desigualdade não só de riquezas, mas de gênero, e permitir que o planeta, que o mundo possa ser vivenciado, possa ser de alguma forma acolhido pelas presentes e pelas futuras gerações. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que podem ser pesquisados no site do PNUD e da ONU, devem ser os nortes a conduzir qualquer projeto de reforma, quer seja ele tributária ou não. No nosso ordenamento jurídico, na nossa Carta Constitucional, já positivamos uma série de direitos sociais que ainda não foram amplamente efetivados, não são vivenciados por todos os cidadãos deste país.
Os nortes, as linhas mestras a conduzir qualquer reformulação devem estar amparadas nestas premissas. Pois muito bem, acredito, portanto, nesta toada, que no mundo da fiscalidade, refletir essa busca pela igualdade parte necessariamente pela reflexão do uso da progressividade das alíquotas para alcançar cada vez mais quem tem mais capacidade contributiva, sopesar para aqueles que têm condições de suportar o ônus tributário e, ao contrário, diminuir, esmaecer a carga tributária que possa incidir sobre aqueles que não têm condições de suportá-la. Nesse sentido, a progressividade das alíquotas é algo que deve nortear a tributação da renda e a tributação do patrimônio no Brasil. Vimos que a ênfase foi dada à tributação sobre o consumo, a ênfase arrecadatória. Almeja-se e espera-se que grande parte do que será arrecadado advenha da manifestação do consumo de bens e serviços. E sabemos, como nos indicam todas as organizações internacionais de índole humanística e comercial, que a tributação mais justa é aquela voltada para a renda, pelo acúmulo da riqueza, pelo acúmulo de patrimônio, pela transferência de heranças. Aqui podemos perceber um sistema tributário justo todas as vezes que nos deparamos com mecanismos previstos nestes ordenamentos jurídicos que busquem medir as diferenças existentes em relação aos sujeitos passivos da obrigação tributária, de modo a calibrar, de modo a exigir uma tributação condizente com seu status quo. E mais do que isso, além de condizente com a situação presente, é necessário que esse sistema tributário seja desafiador, seja transformador. E esta semente, esse germe da progressividade, visa não só exigir mais de quem pode mais, mas exigir muito mais de quem pode mais, de modo a tentar redistribuir e fazer justiça em relação ao acúmulo dessas riquezas. Pois muito bem, a análise da tributação sobre a renda no Brasil nos permite dizer que, em relação à pessoa física e à pessoa jurídica, quase uma ausência de progressividade real das alíquotas de tributação. Gostaria de, nesse momento, focar a tributação da pessoa física. Todos nós sabemos que 4 faixas para classificar rendimentos em um país de renda tão desigual não é capaz, não é suficiente para refletir toda a dinâmica, toda a multiplicidade, toda a possibilidade de experiências díspares em relação à renda percebida. E, por favor, é possível e é muito necessário refletir que progressividade não se confunde com proporcionalidade. Quando vamos ao site da Receita Federal do Brasil, estamos acostumados a ver uma defesa da progressividade no sentido de que uma alíquota de 15% sobre uma renda X, uma alíquota de 27,5% sobre uma renda X, vai dar resultados proporcionalmente diferentes. Uma pessoa que ganha 30 mil, 25 mil, com uma alíquota de 27,5%, contribui mais do que uma que recebe 10 mil reais sobre a mesma alíquota. É claro que os resultados eles são diferentes, mas eles são proporcionalmente diferentes. E o mundo aristotélico é diferente do mundo pitagórico. Aqui nós não queremos trabalhar a ideia da proporcionalidade. Os resultados aqui são diferentes, mas na progressividade o que se almeja é, por exemplo, ter uma alíquota de 35% sobre uma renda de 50 mil reais e uma alíquota de apenas 5, 3 sobre quem ganha 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. No Brasil, o exemplo. Naturalmente, o que eu estou a dizer que a progressividade ela deve ser, portanto, aplicada no sentido de super majorar para aqueles que têm mais capacidade contributiva e super reduzir para aqueles que não possuem capacidade contributiva, de modo a equilibrar a balança, haver um resultado significativo no recolhimento de tributos, mas de forma a respeitar a capacidade contributiva de cada um. Ao medir estas desigualdades, é que é possível dizer que teremos resultados
progressivamente distintos. E esses resultados progressivamente distintos é que permitirão uma maior justiça social, o alcance de uma maior justiça social na forma idealizada na Carta de 1988. Então, a primeira crítica à tributação sobre a renda no Brasil é a ausência de progressividade, com uma alíquota quase única para as pessoas jurídicas, 4 faixas distintas para as pessoas físicas, que não conseguem abarcar a diferença existente em relação à renda, à percepção de renda vivenciada no Brasil. Vejamos, portanto, a experiência mundial. Há países que possuem 7, 12, 13, 20 faixas de tributação do imposto de renda, de modo a tentar espelhar um pouco mais a justiça distributiva, a perseguir a justiça distributiva. É natural, portanto, que uma revisão, um projeto de reforma, aqui não tão necessariamente constitucional, mas um projeto que vise revisar todo o sistema tributário nacional, quer seja por meio da atualização das leis ordinárias, das leis complementares que regem o nosso ordenamento jurídico tributário, deve levar em consideração que é necessário, é urgente trabalhar a ideia da progressividade nas alíquotas do imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Outro ponto muito relevante em relação ao imposto de renda que eu gostaria de destacar é a não atualização dos valores de referência das faixas no Brasil. Isto é um aumento de carga, isto representa um aumento de carga tributária anual não computado por meio de lei, não previsto em lei, que faz com que determinados contribuintes, pelo simples fato de atualização do valor percebido mensalmente, quer seja por salário, retirado, enfim, qualquer que seja o valor percebido pelo cidadão brasileiro, ele não irá contribuir porque tem realmente capacidade contributiva ou evoluiu na pirâmide social. Simplesmente por não atualização da tabela do imposto de renda, ele vai sendo paulatinamente incluído no rol daqueles que, em tese, possuem maior capacidade contributiva e será exigido deles uma alíquota muito maior que a sua realidade. Então, nos projetos de reforma do sistema tributário nacional, é imperioso que essa tabela seja corrigida anualmente. É inadmissível a situação atualmente vivenciada pelos cidadãos brasileiros, que a cada ano torcem para não receber pequenos ajustes, pequenos aumentos, para que não seja automaticamente classificado numa alíquota absurdamente incompatível com a sua realidade econômica, com a sua capacidade contributiva. Isso é algo que precisa ser revisto urgentemente. É claro que se falarmos também da riqueza acumulada, do patrimônio, da incidência de tributos como o IPVA, o ITCD, o ITBI, muito deve ser revisado. Vejamos alguns exemplos. O Brasil, de forma também não elogiosa, não tributa as heranças de forma adequada. Aquela renda acumulada que se transforma em patrimônio e que vai passar de gerações a gerações, sofre uma alíquota máxima de 8% no Brasil, algo realmente a constranger qualquer nação que se diz civilizada. 8% é uma alíquota máxima, quiçá praticada por quase nenhum Estado brasileiro, por poucos estados no Brasil, não é uma alíquota condizente com um ideal de redistribuição de renda, redistribuição de riquezas no país. Vejamos, tributa-se o labor, o trabalho, com alíquotas de até 27,5%, mas o capital acumulado, a renda acumulada, o patrimônio a ser transferido para os herdeiros, a alíquota seria muito baixa, de 8%. Isso é algo que precisa ser revisto urgentemente. É contrário à ideia de justiça fiscal. Na mesma toada, é importante lembrar que o IPVA, por exemplo, não tributa bens suntuosos. Tributa-se veículos, carros, mas aeronaves, embarcações estão fora da incidência do tributo. É algo realmente constrangedor. Não teremos um país justo, não teremos justiça fiscal se não aplicarmos essas noções simples de ampliar a base tributária e aplicar a progressividade e a seletividade de modo a alcançar efeitos justos. Pois muito bem,
Além dessas questões, eu gostaria de dizer da tributação sobre a renda e a tributação do patrimônio, que não se tributam ainda os dividendos percebidos pelos sócios, cotistas e acionistas no Brasil. Isso está para ser revisto. Eu, particularmente, tenho uma opinião formada de que é necessário tributar essa riqueza, sim, naturalmente com revisão da tributação do imposto de renda da pessoa jurídica no tocante ao lucro que será distribuído, mas também considero bastante constrangedor a hipótese da percepção do recebimento dessa renda confrontada aos trabalhadores com a regra incidente sobre os trabalhadores do Brasil, bastante desigual. A tributação, portanto, dos dividendos distribuídos a cotistas e acionistas é algo que tem o meu apoio para que seja revisto e seja exigido em nome da justiça fiscal. Pois muito bem, finalizando esse tópico, eu gostaria mais uma vez de ressaltar a importância da extrafiscalidade na revisão de todo e qualquer projeto de revisão do nosso sistema tributário nacional. Apenas quando estivermos diante da certeza de que há nortes a serem observados, e eu colocaria nesta sequência os direitos e garantias fundamentais do cidadão previstos no artigo 5º da Constituição, que vão naturalmente se desdobrar nos princípios e nas imunidades previstas no capítulo do sistema tributário brasileiro. Eu gosto de repetir os ditames que aprendi em relação à matéria dos professores Sacha Calmon, professora Isabel Derzi, que aqueles princípios retores da tributação eles são meros desdobramentos dos direitos e garantias fundamentais previstas no nosso artigo 5º inaugural da Constituição. Pois muito bem, somente com base no respeito a esses princípios fundamentais, amparado nas premissas dos direitos humanísticos delineados desde os tratados de Westfália, bem como as regras atuais metodológicas, pragmáticas, de alcançar os objetivos do milênio, que são um desenvolvimento sustentável, traçados pela ONU, divulgados pelo PNUD no Brasil, devem amparar todas essas reflexões. Concluindo, o Brasil já definiu na Carta de 88 o tamanho do nosso país, quais os direitos que os cidadãos estariam ali protegidos, quais os direitos seriam estendidos a todos os cidadãos desta nação, melhor dizendo. Desta forma, eu acredito que um sistema tributário robusto deva ser perseguido, mas justo e equilibrado, e capaz de transformar a sociedade em que hoje no grau se encontra. É necessário revisar, é necessário reconhecer que as desigualdades sociais que cingem a nação não permitirão o passo que pretendemos dar como nação a ser amada e verdadeiramente respeitada. Um grande abraço, foi um grande prazer participar deste projeto e espero revê-los em breve. Até já.